Essas pessoas, se elas não permanecerem debaixo da sombra do Onipotente, guardadas debaixo da sombra do Senhor, e elas começarem a sair para fazer as coisas por conta própria, elas vão cometer aquilo que nós vemos tanto. São pessoas que começam a ter pensamentos de pensarem assim, se eu fui escolhido, fui levantado, então eu posso fazer qualquer coisa que vou estar agradando a Deus, ou isso aqui vai estar representando a vontade de Deus. Nós vemos na Bíblia que grandes homens que foram escolhidos ficavam numa espécie de troca, um líder erra, aí o Senhor levantava outro, aí outro líder errava, e o Senhor levantava outro. E esse ciclo se repetiu durante muitos anos na história do povo de Deus. E eu vejo isso acontecendo ainda hoje em dia. Então, duas coisas que eu quero falar. Nós, enquanto liderados, precisamos estar atentos para que a gente não idolatre pessoas e não comece a achar que qualquer sim, amém, espirro que a pessoa lá na frente está dando, que está segundo a vontade de Deus, que aquilo ali representa o próprio Deus. Porque existe um risco da gente se decepcionar, da gente ficar frustrado, porque a gente espelhou aquilo ali como sendo próprio uma atuação, porque a gente realmente viu aquela pessoa ganhar uma notoriedade, ganhar uma liderança, a pessoa estar à frente e tantas coisas. E o segundo ponto é, para quem está liderando qualquer coisa, saber que você não pode sair debaixo da proteção, não saia desse esconderijo, não saia debaixo das asas do Senhor, porque quando você começa a ficar com muita notoriedade, você pode chegar a deixar o seu coração se envaidecer, e aí você começa não, eu vou fazer isso aqui, não, vou construir ali uma coisa, isso aqui, um poste ídolo. Vou construir ali uma casa para o incenso. Vou construir lugares de sacrifício. E a vaidade do coração da pessoa começa a enganar a ela mesma. Ela achar e ela tem certeza que tudo que ela faz ou como ela tem decidido as coisas está de acordo com o plano de Deus. Então, a minha geração, eu acho que a minha geração começou a entender isso agora, mas as próximas gerações que estão chegando precisam acordar nesse sentido, de saber que nós ainda somos elemento carne, ainda somos homens. Deus pode sim nos escolher para tempos, para estações, para um período perpétuo, pode. Mas o que a gente sempre vê, infelizmente, são pessoas sendo levantadas, cheias do Espírito Santo de Deus, começam muito bem, mas aí depois de um tempo a gente vê a pessoa falando bobagem, a pessoa parece que não tem mais a mesma unção, não tem a mesma entrega, não tem a mesma busca, mas é uma pessoa que já está bem estabelecida, são pessoas que já têm grandes coisas, e a gente fica do lado de cá achando que, nossa, que lindo tudo. Pode até ter começado com o Senhor, como a maioria começa, mas depois de um tempo a pessoa começa a fazer aquilo que eu tô dizendo para vocês, começa a agir por conta própria, e começa a sair de debaixo da opinião do Senhor, e aí o problema acontece, e aí muitas pessoas também acabam se desviando, porque quando vem o erro, quando vem, realmente a pessoa fez algo muito fora do normal, do esperado, de um contexto cristão, a pessoa se frustra e ela abandona a fé. Ela abandona não só o local onde ela estava congregando, mas ela abandona a fé e ela fica a ver navios, né? Fica aí nesse mar solto. E tem a responsabilidade da pessoa? Tem. E é por isso que eu tô falando desse vídeo para vocês, porque nós precisamos entender, nos colocar nas duas situações. Se um dia fomos levantados para algo, e nós, enquanto estamos liderando em esferas menores não, né? Na melhor esfera, que é da nossa família, que estamos liderando nossos filhos, essas coisas, sempre trazermos esse elemento da humanidade, dependência 100% do Senhor, para que a gente pergunte a Deus antes de tomar decisões, antes da gente lançar um livro, antes da gente lançar um curso, antes da gente fazer escolhas para a nossa casa que vão afetar o nosso financeiro, que vão afetar a vida de outras pessoas que dependem, às vezes, da gente, da nossa empresa. Tudo que a gente faz enquanto cristão leva o nome de Deus. Então a gente precisa ter essa preocupação de estar aos pés da cruz. A autonomia, nós temos uma pequena autonomia, eu gosto de pensar assim, uma pequena autonomia, mas até ela, no meu entendimento, precisa estar sujeita ao Senhor, à opinião do Espírito Santo e ao guiar do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, nas pequenas e nas grandes coisas, para que daqui a pouco a gente não esteja tomando decisões que quem está de fora vai falar assim, ué, isso não tem nada a ver com Deus.
E tem coisas que são muito óbvias, mas tem coisas que elas vão entrando de maneira muito suave, muito sutil. Esse vídeo, ele veio nesse meu momento de reflexão, assim, de Senhor, não nos deixa idolatrarmos homens e não nos deixa sermos aqueles que não ouvem a tua voz enquanto lideramos pessoas, lideramos os nossos negócios, lideramos o nosso casamento e estamos liderando os nossos filhos e os jovens, os alunos. Não nos deixe ir para esse lugar, porque todas as vezes que a gente abandona o lugar do secreto, a gente vai pagar e pior, fazer outras pessoas pagarem um custo muito alto. É um preço extremamente alto. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado com você, que você passe para outras pessoas, para que a gente cada vez mais conheça o Senhor e entenda como as coisas funcionam um pouco e a gente guarde o nosso coração de ir para esse lugar da frustração, do idolatria velada sobre algo, sobre instituições, sobre pessoas, sobre nomes, e lermos a palavra de Deus para entendermos um pouquinho o que o Senhor preza e por que ele tira, por que ele destituiu pessoas, por que ele levantou, mas daqui a pouco ele falou, não, você não serve mais, a sua descendência não vai mais acontecer isso, vou levantar outra pessoa. A palavra de Deus nos ensina a forma do como o Senhor quer ser adorado, como ele quer ser visto pelas pessoas através das nossas vidas. E esse é o mais importante. Deus te abençoe.